Olá, estamos aqui com Elas Podem Cast, hoje iniciando uma etapa, já no terceiro episódio, uma etapa mais profissional. Estamos aqui no estúdio, com identidade visual nova, para trazer ainda mais qualidade no nosso podcast. Esse podcast, que é Elas Podem, é para falar sobre a mulher, sobre onde a mulher pode estar, ou seja, em todos os lugares, aonde ela quiser e fazendo o que ela quiser. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, que é a Franciele Gregório, que ela é gestora da maior mentoria de gestão, marketing e vendas para fisioterapeutas, que é a mentoria Black. E ela vai falar, então, um pouquinho sobre essa missão de ser gestora, líder, como treinar outras mulheres, né, na liderança, principalmente mulheres, né, na fisioterapia, área da saúde, a experiência dela, a história. Bem-vinda, Fran. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. De participar desse início aí, que ainda tem tanta coisa, né, que a gente está ajustando com o tempo, mas cada episódio a gente está melhorando um pouquinho. Como passa rápido, né? Que a gente se conheceu foi em 2023. Eu acho que foi, Foi ano 2023. passado, né? Parece que já tem uns 10 anos, Sim. assim, que a gente se conhece. Sim, nossa, incrível, realmente. Acho que o santo bateu ali. Foi mesmo. Mas é. E falando em anos aí, né? Você falou da questão da mentoria e dos treinamentos. Tem hora que a gente até perde a conta. Se eu parar para pensar, eu acho que já vai fazer uns 12 ou 13 anos aí de jornada. Comecei cedo. Nossa, Comecei cedo. bem cedo. Comecei a dar aula com 13 anos. Mas aí, não nessa área, né? Começou em... Não, comecei a dar aula de inglês para criança. Que legal. A minha primeira formação é pedagogia, né? Não sei se a gente já chegou nesses Eu acho que pontos a da gente vida. conversou, assim, um pouquinho. Comecei dando aula para criança, morava lá, mais ainda no interior do Mato Grosso. E lá era assim, como a gente não tinha... Era uma cidade muito pequena, não se tinha muitos professores, né? Ainda mais de inglês, né? Uhum. E tinha só uma escola de inglês, que era a Future Ray. E aí, o que eles faziam? A prefeitura tinha uma parceria com essa escola, onde eles pegavam os melhores alunos para poder dar aula no município. E eu estava lá, tinha acho que 2 ou 3 adolescentes, não tinha muitos adolescentes, eram mais adultos mesmo. Naquela época, eu falo assim, que foi um investimento que os meus pais fizeram, assim, que não era muito comum ainda para a gente, naquele lugar que era bem no interior ali mesmo. E eu estava lá na última da lista, assim, né? Porque, imagina, 13 anos de idade, eu estava entre os melhores alunos, mas estava lá como última da lista porque Não tinha idade para isso. Não tinha idade. Né? E eu comecei a dar aula na escola que eu estudei, que era uma escola municipal, eu tinha ido para o primeiro ano. E foi a escola que eu estudei anteriormente. E aí foi quando as meninas falaram assim, olha, todos os outros da lista estavam trabalhando, então ninguém podia. Sim, agora. Tipo assim, sobrou eu. Sabe aquela história de que a oportunidade é quando encontra você preparado, né? Não. Se eu estava preparada, eu não sei, mas que eu sempre fui corajosa, isso eu posso dizer que sim. E o pessoal mais corajoso ainda de dar uma oportunidade dessa. Eu acho que eles não tinham muito pão de correr, Realmente né? não tinha, né? Então, cara, era o que tinha. Ah, você topa? E era na escola mesmo? Na escola, uma escolinha municipal. E era interessante, Caramba, assim... bem diferente. Não sei se a gente pode contar essas coisas, né? Mas, por exemplo, na época, como eu não podia ser registrada, nada, porque eu tinha 13 anos, a professora da manhã dava aula lá e eu dava aula no período da tarde, que eu estava de manhã. E o que eles faziam? A professora, ela recebia como se ela trabalhasse o dia todo. E ela pagava o meu salário. Eu tinha que ter alguma coisa aí, porque não estava normal. Ela pagava o meu salário. Então, tipo assim, eu trabalhava de maneira informal. Bem informal. Mas porque realmente, às vezes, não tem saída, dependendo da cidade que a gente mora. A gente vê até hoje várias profissões que são extremamente escassas, principalmente aqui em regiões como Mato Grosso, que são cidades com população pequena ainda, muitas pessoas não querem sair dos grandes centros. A gente tem uma desigualdade muito grande dessa questão de densidade demográfica, né? Vai para São Paulo, num negocinho pequenininho, tem milhões de pessoas. Aí vem aqui no Mato Grosso, um estado gigantesco, territorialmente falando, mas que não tem muita gente. Até pela oferta, né? Que nem lá tinha uma escola. Aqui a gente vê, às vezes não tem a faculdade daquela profissão que a gente precisa. Então, quando tem muito longe, aí as pessoas não querem ver. Então já é uma situação que a gente percebe muito, hoje em dia ainda. Então imagina há um tempo atrás. Por mais que a gente é jovem, né? Aí eu já é questionável. Depende do ponto de vista, né?
A gente é jovem, mas o mundo mudou muito rápido, né? Então, dá para contar histórias, assim, que só fica na história. Não se acontece muito hoje em dia, mais em comum. Mas, realmente, porque o mundo mudou muito rápido, né? A nossa geração conseguiu pegar, assim, um período sem internet, praticamente. Pelo menos, a internet nasceu no meu ano, né? 95. Eu acho que, assim, que tem, assim, essa data, essa marcação é 95. Mas eu fui conhecer a internet mesmo, eu já tinha uns 13 anos de ter acesso à internet. Mais ou menos isso daí Porque mesmo. não tinha muito... Eu lembro que na fazenda tinha um computador lá, que eu adorava fazer o PowerPoint. Mas não tinha internet, Sim, era o computador com a eu impressora. Isso, computador eu tinha acesso. Um pouco mais cedo, mas com internet, aí não. Aí já demorou um pouquinho mais. Então, hoje, a gente pensar que já existiu um período muito recente, porque a gente ainda é jovem, como eu disse, que não tinha internet nem no computador. Imagina, a gente não consegue ficar sem internet no celular. Então, assim, enfim, só um adendo aqui, porque realmente as coisas mudaram muito. E aí, você, então, começou nessa sua jornada dando aula de inglês. Comecei. E aí, depois foi fazer pedagogia. E como é que foi, assim, esse percurso até chegar na liderança, nos treinamentos de gestão, entrar nesse mundo dos negócios? Bom, quando eu falo que foi... fui aproveitando as oportunidades, né? Não foi nada... Eu tinha coisas que eu queria... Eu tinha coisas mais abrangentes, digamos assim. Eu queria ter um negócio, eu queria ser grande, mas eu nunca pensei, eu vou treinar pessoas. Eu não posso mentir, isso nunca passou pela minha cabeça. Então, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu fui vendo oportunidades, gostei, me dei bem. Aí, quando a gente se mudou de cidade e eu cheguei na idade de fazer a faculdade, primeiro que era assim, o que tinha e o que eu dava conta de pagar. Porque, na época, eu queria fazer direito. Mas o direito custava, tipo assim, R$ 1.500 a mensalidade. E os meus pais não tinham condição de pagar. E eu trabalhava e ganhava, na época, um salário era 300 e poucos reais. E, mesmo assim, a faculdade que eu fazia, eu lembro que o primeiro boleto que eu paguei era antes do meu salário vencer. E aí, a secretária, eu pedi se ela podia pagar para mim, né? Para adiantar. Aí ela pagou. E aí, quando ela foi pagar o meu salário, sobrou, tipo assim, R$50. Ela falou assim, nossa, como é que você faz? Pois é, a gente tem que estudar, né? Então, aí foi... As coisas foram acontecendo. Eu comecei a dar aula antes de finalizar a faculdade. E quando eu terminei a faculdade, aí eu falei assim, beleza, agora vamos, né, se especializar. Foi quando surgiu a oportunidade de treinamento. Então, eu estava inserida em um processo de treinamento onde as pessoas me convidaram, disseram que eu tinha perfil para isso. Eu não sabia. Né? Até porque eu sempre fui muito... hoje eu falo que eu estou bem polida, mas antigamente eu era muito brava. E aí eu comecei assim, com um convite. Então, eu lembro que na época eu falava assim, eu quero ser grande. A minha mãe sempre colocou um negócio no meu coração e na minha cabeça de que eu tinha que ser independente. Até às vezes eu brinco com ela, falo, porra, mãe, se eu podia, né? Hoje eu podia estar sendo aqui esposa troféu, mas eu não consigo. Eu tenho que ser independente. Tenho que trabalhar. Porque não é nem porque precisa hoje em dia, graças a Deus, mas que a gente não consegue ficar dentro de casa. Né? Tem seus próprios sonhos, né? Exatamente. Seu lugar que você quer ocupar, né? Foi. E aí foi assim que foi acontecendo. Então, eu lembro que eu queria, na época, eu falava que eu queria mudar a educação do Estado. Que eu queria primeiro começar pela minha cidade e para o Estado. Né? Vocês sabem que eu já sonhava grande. Queria ser política, então. Então, aí o que eu pensei na época? Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque eu dava aula numa escola particular pequena. E não tinha para onde crescer. Um dia eu fiquei pensando nas alternativas. Eu falei, vou ser secretária de educação. Falei, nem que eu tenho que fazer política o ano que vem, que era ano eleitoral. Falei, vou ser secretária de educação. E a minha chefe, na época, inclusive, me apoiava. Ela começou a me mandar para os fóruns que tinha na capital. Ela era muito envolvida com o conselho tutelar, esses trem da cidade. Ela começou a me inserir. E aí, no meio desse caminho, que eu acho que se não tivesse me atravessado os treinamentos, eu acho que eu teria concluído aquilo que eu tinha planejado a priori, foi quando veio os treinamentos. Eu falei assim, cara, tipo assim, era meio... adiantava o caminho, sabe? Assim, eu posso ir para cá e aprender. E foi ali que eu comecei. E sabe que foi assim, para mim foi meio inesperado, porque realmente você não espera que você, né, modéstia à parte, que você consiga fazer isso bem. A ponto, porque hoje a coisa que eu faço,
eu sei que eu faço bem porque as pessoas me dizem, né? E porque o negócio está estruturado há muitos anos. Então, eu posso afirmar hoje que eu faço isso bem feito. Porque os meus alunos falam isso para a gente o tempo todo e a gente está aqui há 12, 13 anos, né? Dá tempo de gerar muito resultado, né? Exatamente. Com certeza foi muito resultado nesse período aí de 12 anos. E aí, hoje, então, você é a gestora da mentoria Black. Me fala um pouquinho, o que você faz? Como é a mentoria Black? Onde você consegue intervir para ajudar esses fisioterapeutas? Conta um pouquinho desse trabalho. Bom, eu fui... Aí, ó, fui caindo na área da saúde também. As coisas foram acontecendo, né? Eu falo que eu sou muito conectada com Deus. Então, às vezes, você vai pedindo as coisas e Ele manda melhor do que a gente pede, né? Verdade. Então, eu conheci a Valquíria e a Raíssa, que são as fundadoras, né, do Instituto Valquíria Fernandes, no treinamento. Então, a Val veio fazer treinamento comigo. Isso foi, acho que em 2018, 2019, mais ou menos. Depois, a Raíssa veio. E ok, a gente continuou aquele relacionamento. Depois, eu fiz um trabalho com elas na clínica. E foi super legal. Deu um resultado muito legal. A gente, né, pegou a equipe e tal. E em 2020, que foi o ano da pandemia, a Val começou com os treinamentos online, né, com a RCA, que é a parte clínica para fisioterapeutas. E ok, a gente sempre conversando, sempre apoiando. Eu lembro que um dia, no meio da pandemia, eu fui visitar elas no apartamento delas. Levei um bolo lá para a gente comer e elas todas lá, né, preparando e tal. Foi bem legal. E aí as meninas acabaram que se mudaram, né? O negócio deu muito certo, elas se mudaram. A Raíssa é lá de Natal, que é onde elas moram hoje. E o meu caminho foi seguindo. Então, eu continuei onde eu estava, as meninas foram embora, mas a gente sempre conversava. Vira e mexe, a gente trocava uma ideia. E o que aconteceu? Quando eu me desliguei, né, da última empresa que eu trabalhava, que a gente finalizou ali os contratos, foi muito... Não sei se pode ser coincidência, mas, tipo assim, eu finalizei todo o processo em setembro, outubro, e no outro mês as meninas... Fran, a gente queria trocar uma ideia com você. E aí foi quando elas me fizeram a proposta de assumir a parte da gestão da mentoria. Então, a gente é focado hoje... Porque, por exemplo, eu não sou físio, né? Apesar das pessoas acharem, tem hora. Até os alunos essa semana falaram... Eu falei para eles, eu não sou fisioterapeuta. Eles, eu achei que você era. Eu falei, não sou. Engano bem, né? Eu tô brincando. Mas a minha parte é a parte de gestão de pessoas, de gestão comercial, né, de gestão de empresas em si, de empreendedorismo. Eu gosto muito dessa parte. E o que a gente percebe? Não só a área da saúde, a gente hoje em dia, infelizmente, é todos, mas a gente percebe que a área da saúde em si, literalmente, a faculdade não te forma para ser dono do seu negócio. Né? E Concordo. tudo bem. Como diz a Val, ela nem promete isso. A faculdade não promete que vai te formar dono. Não é esse o objetivo Exatamente. Mesmo. Só que você sai de lá com uma força de trabalho massa, né? Doido para crescer. Aí você vai se deparando com desafios, com coisas que às vezes você não concorda, que é onde você acaba falando, não, vou abrir minha clínica, meu consultório, as coisas começam. E aí a gente vê que as pessoas acabam trabalhando muito e, no final das contas, falam assim, não, mas cadê o dinheiro, né? Então, ali é onde a gente entra com a parte da mentoria, porque o Instituto tem toda a parte clínica voltada para fisioterapeutas e a mentoria Black é gestão, marketing e vendas. Tanto que, assim, a nossa promessa ela é dobrar o faturamento dos nossos alunos no período de 1 ano. E eles fazem isso, tipo assim, eles entram... A gente fez até um teste agora, esse ano, porque antes entrava só uma vez por ano. A gente falou assim, olha, o negócio é tão bom que a gente queria rodar no perpétuo. Então, vamos fazer uns testes. Então, a gente abriu ali, se eu não me engano, foram 5 ou 6 vagas, alguma coisa assim, e inserimos pessoas novas no meio do caminho, digamos assim. E foram pessoas que, em 30 ou 60 dias, bateram a meta que era para bater em 1 ano. Nossa. Fazendo os ajustes. Então, eu até brinco com eles. A gente tem até uma camiseta escrito, segue o plano. Porque a gente fala, cara, segue o plano que dá certo. Então, a gente vai entrando em várias vertentes nesses 3 pontos, marketing, gestão e vendas. E como eles já vêm com o apoio clínico, então, a parte clínica já é trabalhada a qualidade, só que nos outros programas. Então, quando eles vêm, a parte clínica já está, bem dizer, resolvida. Então, a gente vai atacar a gestão. E aí, a gente faz 2, 3 mudanças ali estratégicas que, se eles cumprirem o combinado, 30, 60 dias eles dobram o faturamento. Não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado.
Por isso que a gente brinca, segue o plano. Eu até brinco, vocês têm que obedecer. Pro seu próprio bem. Exatamente. Porque assim, eu como sou da área da saúde também, né? Eu sou fonoaudióloga. Tenho clínica, né? Até tá aqui, espaço aba. O Luiz Miguel é cliente lá, ó. Ó, já bati no microfone sem querer. Tem que voltar, né? Então, os dias de folga, vamos dizer assim. Então, eu sei muito bem como é, né? Toda essa questão que você falou. Nenhum profissional da saúde, não existe, assim, qualquer área, não sai nem um pouco preparado para gestão, para clínica, para empreender. A gente não sabe nem que não pode ser MEI quando a gente sai. Assim, direito. Tipo isso, Na né? minha faculdade até explicaram. Mas, assim, a gente Ou não aquelas sabe os loucuras do conceitos. imposto, que você fala, meu Deus. Simples nacional, enquadramento tributário. São muitas 6%, questões. 12%, 15%. CLT, PJ, né? O que é isso? Né? Toda a questão trabalhista, se você vai ter funcionário, como calcular tudo, como planejar. E coisas simples, desde, por exemplo, colocar no cálculo a taxa da maquininha de cartão. Não aprende nada disso, não tem como. E realmente não é o objetivo da faculdade. Eu ainda, né, no meu curso, ainda teve uma disciplina que era gestão. Oh, que beleza! Gestão. E eles falavam, a gente fez até plano de negócio, foi bem legal. Diferente, ó, vamos, como é que fala, exaltar o NB aí, né? E é engraçado porque é uma NB, principalmente na área da saúde, isso aí é premissa, todo mundo sabe que ela foi estabelecida aquele campus para o nosso campus da FCE lá, que é só saúde, mas foi com a condição para fazer já estágio no SUS, porque a intenção era fortalecer SUS. E aí, bem lá, que é uma coisa super fora do comum, tem sim a disciplina de gestão de consultório. Olha aí. Gestão e empreendedorismo, uma coisa assim, o nome da disciplina. E realmente falava sobre isso, falava sobre que a gente não podia ser MEI, os tipos foi contador. Tal. Inclusive, já dei aula lá depois como convidada para contar minha experiência nessas disciplinas de gestão, então é super legal. Eu tento passar daí coisas bem na prática, porque é bem diferente. Geralmente, os professores não têm prática. Sim, porque isso eles, é um problema também. Vai mais para a parte científica de pesquisa, né? Eles vão para a parte muito teórica. Então, eles passam a teoria, mas alguém para te falar, assim, a barreira, a dificuldade, como é que foi, é muito mais difícil. E é diferente quando a gente está no campo de batalha, né? Por isso que os professores amam quando tem ainda mais um aluno egresso que passou pelo percurso e consegue daí falar ali dentro dessa realidade mais atual também, porque muda muito rápido, como que foi e os processos ali é bem legal. Então, assim, a gente ainda teve, mas é uma disciplina, ainda é muito pouco. É sutil, a gente sabe que existe. Mas só de saber que era MEI, tem gente que nem sabe o que é MEI. Mas, assim, já aconteceu, inclusive, da gente sair, pessoas que eu sei que fez a disciplina, de achar que podia ser MEI. Da gente discutir em grupo, assim. Eu tenho MEI! Não, você não tem MEI. Não pode você deve ter MEI de outra coisa, então. Mas, assim, depois que você tem uma outra empresa, né? Um ME, que seja, você não pode mais ter MEI, mesmo que seja de outra área, né? Então, tem várias coisinhas ali. Nossa, hoje... Tem um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Uma vez que é empresa mesmo, nunca mais você vai ser MEI, né? Tipo assim, não vou chutar o balde, não quero mais. Não tem como. Não tem como mais. Então, assim, nossa, eu lembro de ir lá no Sebrae. Eu que tive aula. Quero abrir minha MEI. Não, minha filha, você não pode ter MEI. Por causa... Aí, mas a mulher também não sabe explicar. Aí ela falou, por causa do valor. Não era por causa do valor. Eu falei, mas que valor? Ainda não tô ganhando nada. Eu falei pra ela. Eu não tô ganhando nada ainda. Mas se for por valor, eu posso. Porque pelo valor eu posso, vai. Aí, então, ela não soube explicar. Ela falou só do valor, mas não é. Sobre outras questões, né? Que a área não pode, né? E tudo mais. Aí, depois eu fui entender por que o MEI veio existir e tudo mais. Então, eu super concordo. Não faz sentido mesmo a gente ser MEI. Né? Não é a mesma proposta. A gente só não queria pagar tanto imposto, né? Só que, assim, podia ser ME com menos imposto igual da MEI, né? Tipo isso. Mas, assim, realmente aquilo não se enquadra. Enfim, então tem pessoas que estão dentro da área e também não sabem muita coisa. Porque realmente é uma área muito difícil, essa área de negócios, de empresa. E vocês se concentram em estudar a parte técnica, né? Que é o atendimento. Então, vocês estão sempre focados em melhorar isso, o que é muito bom. Sim. Então, por isso que quando vem novidades de outro ramo completamente diferente, a gente fala, mas e agora? O que eu vou fazer? Então, por isso que eu acho muito interessante esses programas, esses cursos, mentorias, porque... Se você está focado, você é profissional da saúde, está focado em fazer o atendimento, em ser o profissional da saúde, ser o fisioterapeuta, o médico, o dentista, o fonoaudiólogo, não faz sentido você buscar aprofundar tanto na área do negócio.
Porque é uma outra faculdade, se você for... É outra faculdade. É igual as redes sociais hoje, né? É outra faculdade. É outra faculdade, saber lidar com isso. Então, como que você vai fazer isso sozinho? Então, o ideal é que você possa contar com pessoas que voltaram seus estudos, a sua prática, a sua experiência para essa área, porque daí você só pega tudo pronto. Você só vai lá e fala, eu tô com esse problema. E o legal da mentoria é isso, né? Porque, assim, às vezes a gente vê a aula, mas a aula explica no geral, que nem a aula na faculdade, é geral. Mas na hora que você vai lá fazer o negócio seu, cada um tem sua individualidade. Né? A minha condição para começar, onde eu estou começando, a área, tudo, o meu perfil, tudo é diferente. Então, você fazer acompanhamento com mentorias, que hoje é uma coisa que está super em alta. Eu até falo, por que não estava em alta isso já há um tempinho atrás, quando eu comecei? Porque eu tive que aprender muita coisa, assim, realmente botando a cara pro negócio. Tendo que pesquisar, tendo que fazer errado primeiro. Vamos fazer aqui com o que dá. Vai acontecendo. Mas você não sabe a quem recorrer. Porque você vai num profissional, às vezes o contador, vamos dizer assim, que é a pessoa que a gente mais tem contato. Mas ele não sabe, ele é contador, ele não está ali dentro da sua empresa, olhando para a gestão, olhando para... às vezes não é específico da área da saúde, né? Exatamente. Então, porque a gente precisa saber de vendas, de comercial, né? Então, essa área comercial, do marketing, de mudar a mentalidade de algumas questões, de olhar para o seu negócio como um negócio. A área da saúde tem mais dificuldade de olhar para o seu serviço como um negócio. Eu vejo, assim, que eles têm dor, muitas vezes, de aumentar o valor da sessão, por exemplo. Porque as pessoas precisam. Acho que a saúde tem muito essa questão do amor, de fazer por amor. Porque aí, por conta disso, você tem dificuldade, às vezes, de cobrar, de se valorizar. Porque as pessoas te procuram porque realmente precisam, não é luxo. O que eu bato na tecla com o pessoal é, tipo assim... Por que a gente tem que cobrar o valor justo por vários motivos. Primeiro, porque se a gente não ganhar dinheiro, a gente vai ajudar menos pessoas. Então, você fala assim, mas eu quero ajudar. Ganha dinheiro que você vai ajudar mais pessoas. Concordo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, assim, se você não cobra... Hoje, a gente tem uma cultura que o que é caro é bom. Então... Óbvio, nós não vamos cobrar só para dizer que é. Mas eu falo muito que a sua agenda, ela controla o valor do seu atendimento. Porque se você está com a agenda cheia, não adianta você comparar o valor do seu atendimento com o mercado. Você tem que comparar com o que você está internamente. Encheu a minha agenda. Eu separo os negócios não, na verdade, o negócio, em 5 etapas. Para poder facilitar o entendimento. Então, eu separo na primeira área, que é a área de vendas. Então, eu falo assim, gente, tô com dúvida do meu negócio. Para onde eu vou, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você está com 80% da sua agenda preenchida? Estou. Ok, então, se você está com 80% da sua agenda preenchida, a gente vai para o próximo passo. Se você não está, fique em vendas. É ali que você vai concentrar a maior parte do seu tempo, da sua energia. Então, você vai fazer conteúdo, você vai fazer prospecção, você vai pedir indicação, você vai estar fazendo pós-venda, você vai estar com o seu paciente, enfim. Você vai focar em ações que te dão vendas. Quando você chega a 80% de preenchimento de agenda, você tem que se preocupar com a segunda etapa, que é a etapa de margem. Então, o que isso significa? E aqui é onde, por exemplo, entra a questão da agenda controla o seu valor. Porque quando você vai para a margem, a primeira coisa que você vai fazer é uma redução de custo. Então, porque todo investimento, ou toda vez que você precisa aumentar a vendas, o seu custo, consequentemente, aumenta também. Até, por exemplo, para prospectar, você precisa investir na maioria das vezes. Sim. Então, aumentou o custo. Primeira coisa, faz um projetinho ali de redução de custo. Se você nunca fez nada, te fala assim, nossa, eu nunca fiz um trabalho intensivo de redução de custo, você pode sentar e fazer que 20% você reduz brincando. Se você nunca fez. Agora, se você já fez, vai ser um percentual menor, mas mesmo assim, sempre tem o que enxugar. É um ciclo. Enxuguei. Reduzir os custos, desperdício, etc. Imposto, porque a gente paga muito imposto errado. Eu falo assim que você tem que ser o melhor amigo do seu contador. Eu fico no pé do meu toda semana e estou perguntando um negócio diferente para ele. Então, a gente paga muito imposto errado e isso compromete a nossa margem. Então, tudo isso entra ali no projeto de redução de custo.
Depois, você, antes de crescer, porque quando a gente fala, enchi minha agenda, aí a gente fica naquela ansiedade de, nossa, eu preciso crescer, preciso contratar mais. Aí eu brinco que o pessoal da saúde adora uma reforminha e comprar um aparelhinho novo. Sim. Eu falo, gente, antes dos aparelhinhos, antes da reforminha, Uhum. você escutou, né? Tô suspeita. Você precisa fazer o quê? Caixa, que é a terceira área. Então, você ajusta o custo e você vai fazer o quê? Antes de crescer, de investir de novo, você vai aumentar o valor da sua sessão. Porque você vai, tecnicamente, trabalhar menos para ganhar a mesma coisa ou mais. Então, você vai ter um pouco mais de sobra. Você reduziu o custo, aumentou o valor da sessão, trabalhando menos. Você tem mais tempo para gestão e ainda tem uma sobra maior. O que você tem que fazer? Ir para a terceira área, caixa. O que é caixa? Guardar dinheiro. Pelo amor de Deus, tem que guardar dinheiro. Guardou dinheiro? Ah, tenho lá. O pessoal fala que é loucura, mas, gente, é no mínimo 6 meses e pelo menos 2 anos. Então, eu tenho 6 meses do meu custo guardado. Vamos dizer assim, o povo até faz confusão comigo quando eu falo isso, eles ficam bravos. Mas se você não tem 6 meses guardado do seu custo, então, seu custo é 20 mil. Então, você vai estar 20, 40, 60, 80, 100, 120. Você tem que ter 120 mil guardado, no mínimo. O ideal é 2 anos. Mas, beleza, 6 meses. Para daí você começar a investir. Porque o que eu percebi ao longo dos anos? A gestão é desafiadora? É, com certeza. Vendas é desafiador? É. Pessoas é desafiador? Nossa Senhora, né? Que é a principal reclamação dos empresários é o top 10, são as pessoas. Mas eu percebi que tem uma coisa que impacta muito mais e que é muito mais difícil, que é o controle emocional. Uhum. Porque se você controla sua cabeça, sua mente, seu corpo, você consegue lidar com os problemas da sua equipe, você consegue lidar com os problemas de gestão. Porque, agora, se o seu emocional não está legal, e por que eu falo da questão do dinheiro nesse ponto? Porque se você não tem dinheiro, cara, a gente fica preocupado. Uhum. E preocupado, isso impacta no nosso emocional. O nosso emocional impactado, a gente tem menos paciência, a gente tem menos poder de resolução, a gente tem menos discernimento para tomar decisão. Até porque a gente começa a tomar decisão no achismo, não em dados, não em números. Aí é uma coisa atrás da outra que vai acontecendo. Então, eu falo que, para quem é empreendedor, a gente precisa ter caixa para ter estabilidade emocional. Ótimo. Porque se você tiver estabilidade emocional, você vai conseguir administrar o resto, ponto. Agora, eu tenho dinheiro e não tenho estabilidade. Aí vai para terapia. Mas, né? Não é a preocupação do dinheiro. Exatamente. Mas, na maioria das vezes, se você tem caixa, você tem dinheiro, você tem estabilidade emocional, você lida com os desafios. Você tá no controle, né? Você tá com tudo sob controle. Porque, assim, problema. Sério, aonde que tem um mundo cor-de-rosa? Não tem. Não tem. As nossas empresas foram criadas para resolver problemas. Uhum. Então, quando surge um problema, a gente tinha que ficar feliz. E não triste, não chateado, bravo. Fih, você está aqui para isso. Se não houvesse problema, não precisaria da gente. Uhum. Verdade. Só que sem a questão da gestão emocional, digamos assim, a gente fica muito sensível. Aí o funcionário fala uma coisinha, a gente já fica bravo. Aí o contador te manda lá a guia do imposto para pagar, você já... Meu Deus do céu, que tanto de imposto. E uma coisa vai comprometendo a outra. E ali nos estágios, então, a gente chegou em caixa, guardou dinheiro. Aí a gente acha, beleza, então agora já está na hora de investir, né? Calma. Antes da gente ir para a última área, que é a área de oportunidades, que seria, por exemplo, você crescer, aumentar, reformar, colocar mais gente, antes vem a área de pessoas. Porque o que acontece? Como a gente gosta muito de pular as etapas em tudo na vida, né? Sim. Então, a gente vai lá e quero crescer. Vou contratar. E aí ou, por exemplo, vou aumentar. Então, você reforma, gasta um dinheiro, seu custo aumentou. Então, você já fica preocupado, porque se você tinha caixa, você já reduziu ou não tem mais. E o seu custo está maior e o seu faturamento está o mesmo ou menor. Aí, você contrata. E quando você vai contratar, como você está com o custo maior e todas essas situações que eu já falei, o que você vai fazer? Você vai contratar com pressa. Uhum. Aí você faz o quê? Contrata errado. E você pega alguém com menos experiência do que você, menos preparado, na maioria das vezes menos estudado, e você quer que ele cuide do seu cliente, do seu paciente, da mesma forma que você cuida. Percebe a insanidade da gente nesse momento? Sim.
Não vou contratar alguém com menos experiência, menos preparo para ganhar menos, mas eu quero que ele cuide tão bem quanto eu. Então, o que seria o mundo cor-de-rosa que eu falo desse processinho? Enchi minha agenda, aumentei meu preço, reduzi meu custo, guardei dinheiro. Eu vou contratar pessoas, mas eu vou preparar pessoas. Se você olhar, e aí o povo briga comigo de novo, porque não dá, dá sim. Se você for olhar para empresas bem estruturadas, o que eles fazem? Eles contratam, eles têm empresa que treina 6 meses um colaborador antes de botar ele para jogo. Eu nem digo que você tem que treinar 6 meses. Também não, né, não vou generalizar. Mas eu falo que pelo menos 30 dias a gente deveria tirar para ele acompanhar, para sabe, ser a sua sombra. Vou te ensinar como é que funciona. Então, vem aqui, vem carregar minha pastinha. E ver o que você faz, como você atende, como você trata o paciente, como você lida com a equipe. Literalmente, como que você faz tudo. Porque é muito mais fácil de aprender assim. E aí você vai treinando. Passou 30 dias, que é pelo menos isso. Aí você tem condições de colocar e de entregar o seu tesouro, que é o seu paciente, o seu cliente, na mão dessa pessoa. Porque toda vez que a gente coloca um funcionário novo, a gente está disposto a ter perda. Porque, como eu falei, ele é menos experiente, menos preparado. O cliente sempre fala, não, mas eu quero você. Né? Até ele acostumar. Então, a gente tem que treinar. E aí, depois que você treinou, aí você iria para a oportunidade. Porque aí você tem o crescimento estruturado e com menos sofrimento. Então, enchi minha agenda, reduzo meus custos, aumento meu preço. Guardo dinheiro, treino e preparo uma pessoa, aí eu cresço, que é a quinta área, que é a oportunidade. Cresceu, você volta para vendas, porque quando você cresce, seu custo aumenta. O que isso significa? Tem que vender mais. Tem que vender mais. Então, o ciclo vai novamente se repetindo. E eu falo que esse é o ciclo eterno dos negócios. Sim. Só que daí você só vai estar em outro patamar. Você vai mudando os patamares. Você vai subir, vai ter mais em jogo, né? Então, E uma vez um dentista perguntou para mim, ele falou assim, Fran, mas eu não quero trabalhar a vida inteira. Assim, eu quero viajar. Eu preciso ficar nesse ciclo eternamente? E eu achei a pergunta, assim, sensacional, porque às vezes as pessoas pensam isso e não falam. Eu falei, você não obrigatoriamente, mas o negócio... Tem que passar por isso. Sim. Pode ser outra pessoa. Vai ter que ser outra pessoa, porque aí vem outra brincadeira que eu falo, vem outra insanidade nossa. Querer que a gente, vou contratar e vou treinar e eles vão se tocar sozinho. Não vai. Não. Se eles se tocassem sozinhos, eles tinham o negócio deles. Sabe? Então, o que vai acontecer? Eu quero viajar? Ok. Então, você vai ter que encontrar e formar alguém com esse perfil mais autônomo, mais líder, mais empreendedor, para assumir a sua posição de gestão. Então, o que isso significa? Que o negócio, ele nunca vai poder ficar sem gestão. A equipe sempre vai ter que ter alguém para coordená-las. Não precisa ser o dono, não precisa ser o profissional. Portanto, que tem muitos profissionais da saúde que não querem fazer gestão, mas eles querem ter o negócio, querem ter a clínica, né? A equipe, e eles pegam alguém que é da gestão para fazer gestão e eles vão atender porque... Quando é nesse modelo, por mais que eles consigam manter um volume de atendimento ainda maior, mas mesmo assim eles ainda precisam tirar um tempinho para gerir. Porque vai ter que fazer reunião de alinhamento, vai ter que sentar junto, fazer meta. Mas é diferente de quando você... Ele não vai colocar a mão na massa, né? Mas um acompanhamento ele precisa fazer. Ele precisa. Eu não posso soltar 100% ali e nunca checar nada. É tipo contratar um dono para sua empresa. É como se fosse isso, né? Não, e se fosse... É porque assim... Não rola, cara. Não tem como. Até porque a visão da empresa é a visão do dono. Não tem como contratar um dono para sua empresa. Exatamente. E se você contratar um dono, dali a pouco ele realmente vai ser dono. Vai virar dono. Às vezes esse é o problema, né? Você acha alguém muito bom. Agora eu encontrei... suspeita. Pode dar errado para você. Então, é realmente uma coisa que... Eu vejo isso, assim, que a gente da saúde... né? Eu não, porque eu já me identifiquei como empreendedora, a que gosta de gestão mesmo, né? Portanto, que eu migrei para a gestão. Estou cada vez mais inserida, indo para treinamentos, colocando cada vez mais em ordem, me dedicando mais à parte da gestão,
porque realmente eu vi que eu queria. Teve um momento que eu precisei escolher. E eu acredito que todos os profissionais que começam a crescer, já ter gente fazendo para ele, né, oferecendo realmente os atendimentos, tem essa crise aí. O que eu faço agora? Eu não tenho como contratar dono para ter o mesmo olhar, consigo contratar uma gerente, né, alguém ali para liderar, mas vai ter muitas coisas que você tem que fazer, que você tem que acompanhar. E aí você vê que você já não tem mais, né, tempo e cabeça para ter a mesma produtividade que você tinha nos atendimentos. Sim. Então vem aquela crise. Até porque no atendimento você fica limitado, né, em relação ao faturamento. Sim. Porque daí se você coloca alguém para fazer para você e você tá ali focado em crescer, você vai ter mais resultado. Você vai colocando dali a pouco você coloca mais um e outro, e cria outros negócios, e vai. Sim. Aí, ok. Agora, se só você ficar atendendo, por mais que você aumente o Sua valor da hora sessão... acabou. Vai chegar uma hora que você não tem mais Exatamente. tempo para vender. Né? Porque o profissional de saúde vende o tempo, totalmente. Então, você precisa ter mais mão de obra, mais mãos para fazer. E aí, você começa a contratar. Só que daí dá mais trabalho. Esse é o momento que vem. Não dá para eu ficar fazendo da mesma forma, atendendo do tanto que eu atendia, porque agora eu tenho outras demandas relacionadas às pessoas, ao negócio em si. E se você continua dentro do consultório... O Porque negócio você fala assim, não nossa, fica bem. eu não posso sair do consultório porque senão o meu faturamento baixa. Cara, lá fora tá te custando muito mais. Tá. E eu passei por essa crise também, né? Então, passei algumas vezes, tentei voltar, colocar mais pessoas no administrativo para eu conseguir voltar, né, amenizar o trabalho de gestão, mas não, ele não acaba pro dono, não adianta. E aí, então, passei por algumas crises nesse sentido e falei, não, é isso, eu preciso focar na gestão, porque meu propósito, a minha visão, faz sentido eu estar ali, porque para que o negócio possa alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, crescer, expandir, né? Então, não tinha como. Mas aí, o que eu vejo? As pessoas não querem daí sair do atendimento. É muito raro quem quer sair do atendimento. É porque eles foram para essa área justamente porque gosta, né? E aí, o que faz, né? Porque, ao mesmo tempo, aquela pessoa quer empreender, quer crescer, mas ela não quer sair de onde ela está. Ou, às vezes, não quer nem reduzir, né? Então, geralmente, é onde... Porque hoje em dia tem muita clínica que, na nossa área ali, fono, psicologia, das terapias, né? Muitas clínicas abertas no Brasil inteiro, que está o caos. O caos. Tem atendimento, está lá funcionando, mas um verdadeiro caos, né? Não tem organização de nada, não tem gestão de pessoas de forma correta, não tem plano, não tem planejamento, não tem uma remuneração legal. Muitas reclamações em vários sentidos. Eu sempre, toda oportunidade nas minhas viagens, né, eu gosto de trocar ideias para ver realidades de outros locais, ver o que eu posso pegar de bom de outro local. Então, trazer coisas novas, trazer coisas que estão mais avançadas lá fora. E realmente, às vezes eu falo, poxa, eu lá no interior, às vezes menor que outros. Tô melhor do que eu pensava. Tô melhor que eu pensava. E tô no caminho, porque é uma jornada, né? É uma jornada o tempo todo. Aí, às vezes, você se depara com outros problemas que você ainda não tinha identificado ou que não tinha surgido. Porque, que nem você falou, o negócio é resolver problemas. Você vai subir na escadinha e os problemas vão mudando, né? E aí, não sei, nas suas mentorias aí, você se depara bastante com esse profissional que ele não quer sair do atendimento de jeito nenhum, mas ele quer ter um negócio grande? É comum essas crises? O que geralmente o pessoal consegue fazer para resolver, assim? No caso, quando eles entram para a mentoria, eles já têm a consciência do desafio, digamos assim. Então, ele sente a dor, mas ele sabe que o parto vai ter que acontecer, né? Não que ele deixe de sofrer, ele sofre igual, mas ele já sabe que ele entendeu que o momento é aquele que ele vai ter que se dedicar mais para a gestão. Só que o que acontece? Quando eu falo nós, seres humanos, a gente sempre vai ter a tendência de fazer aquilo que é mais prazeroso pra gente, né? O nosso cérebro gosta ali do prazer, né? Então, às vezes eu tô com um problema de gestão que tá me tirando o sono, me erguendo os cabelos. O que eu faço? A minha fuga é atender. Porque eu gosto de atender, é legal. Quando você tá com o paciente, você esquece dos outros problemas. Então, eles vêm com essa consciência, sim, passa pela dor igual. Mas eu posso dizer assim que eles conseguem fazer o processo e tem como fazer isso de uma maneira leve. Que nem, por exemplo, quando eu estava falando para você, quando vocês contratam pessoas. Então,
beleza, eu vou contratar. Então, digamos que seja o seu primeiro profissional e você vai passar os seus atendimentos. Então, coloca essa pessoa ali para te acompanhar primeiro. Lembra da etapa da sombra? Ele te acompanha, ele está ali, os pacientes já vão começar a ver, ele vai começar a entender o processo. Porque quando a gente tem um negócio, tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que é o seguinte, a gente precisa manter o padrão de qualidade, tanto de atendimento quanto de entrega. E isso é muito fácil de se perder. Eu lembro, por exemplo, eu já troquei de corretores de carro, de tudo quanto é coisa, porque quando ele começa, você vai lá, ele resolve tudo, ele te responde na hora, ele faz tudo bonitinho. Aí, quando a empresa começa a crescer, aquilo que fez o cliente fechar não tem mais. E aí, o mesmo motivo que fez o cliente fechar faz o cliente ir embora. Então, a gente vai nesse processo de uma forma suave. Então, contratei, acompanha. Depois que ele acompanhou, eu falo, gente, atendimento é cauteloso. Então, ele está vendo você atender. Depois, ele atende, você olha. E você está ali. Então, ele está atendendo e você está trocando uma ideia com o paciente, acompanhando, né, o processo. Dali a pouco, ele continua atendendo, você sai 10, 15 minutinhos da sala. Dali a pouco você volta, daqui a pouco você sai meia hora, daqui a pouco você não volta mais. Você só vai fazer o seu processo de acompanhamento. Nesse caso que a gente está falando de clínicas e consultórios, é do paciente, mas isso pode ser em qualquer negócio. Se você tem, por exemplo, uma carteira de clientes que você tem, por exemplo, uma revenda de peças, é o mesmo processo. Você treina, ele vê você fazer, depois você vê ele fazer. Aos pouquinhos você vai passando os clientes e não pode deixar de acompanhar, porque vai escapar pelos dedos. Isso acontece muito, por exemplo, a gente sente isso, vamos colocar assim no lado de usuário, quando os nossos bancos trocam gerente. Pouquíssimas vezes eles te ligam para dizer, olha, eu sou sua gerente nova. Eu acho que a minha vida inteira eu devo ter recebido umas 2 ou 3 ligações dessa. E toda vez que eu precisei ligar no banco para resolver alguma coisa, eu descobri que a minha gerente era outra pessoa. Então, é uma transição brutal, digamos assim, que o cliente não é nem comunicado. E, às vezes, ele entrou lá... Eu sou muito dessa do relacionamento, né? Então, eu entro por causa de você. E aí, do nada, te tiram ou você vai para outro setor e ninguém nem me avisa. E aí, começam a aparecer os problemas. De tempo, de retorno, de entrega. Você quer ver uma coisa mesmo que eu sempre gostei muito, é desse atendimento no tete-a-tete em bancos menores. E aí, com a tecnologia, o que foi acontecendo? Foi se colocando muita burocracia para a gente conseguir falar com o nosso gerente. Sim. O cliente, ele quer conversar com quem resolve. E, para isso, a gente tem que treinar os bonitos, a gente tem que acompanhar eles e não pode soltar. A gente acha, não, eu vou treinar e vai ficar pronto e aí eu não preciso treinar mais. Eu sinto lhe informar que isso não vai acontecer. Não vai. Da mesma forma que a gente não para de estudar, eu falo isso para minha filha hoje, que ela está lá, ela fica reclamando da escola, né? Eu também reclamava. Eu falo, filha, eu não sei se eu te digo isso agora ou depois, mas não acaba quando termina. Só o começo. E com a equipe é a mesma coisa. A gente não tem essa de, eu vou treinar, vai ficar pronto e nunca mais. E tem a questão das expectativas. Que a gente, muitas vezes, nas nossas insanidades empreendedoras, a gente cria expectativas erradas. Eu estava, acho que foi em agosto. Não, agosto não, acho que foi junho ou julho. A gente viajou para casa de uns amigos. Foi em Rio Preto, acho que foi Rio Preto. E eu sempre, meu marido fica bravo comigo, que ele fala que São José do Rio Preto e o outro que eu confundo, tem nomes parecidos. Ele, amor, são coisas completamente diferentes. Eu sei, mas eu dou uma confundida no nome da cidade ali. Sei que nós fomos para lá e os nossos amigos moram num condomínio fechado. Uma gracinha, inclusive eu adoro a casa deles. Só que toda vez que a gente chegava lá, a gente tinha uma dificuldade para entrar. Então, eles pediam CPF, e aí o rostinho que era para ler não lia, e toda aquela função. E aí eu lembro que um dia a gente estava no carro, e aí a pessoa falou assim, eu já pensei até em mudar desse lugar por causa dessa portaria. Aí eu peguei e falei assim, mas vocês já pararam para pensar por que vocês pagam um porteiro?
E eu fiz essa pergunta depois para algumas pessoas e a maioria das pessoas responderam errado. Errado, sim, né? Digamos. A maioria das pessoas acham que elas pagam um porteiro para abrir a porta. E não é. Seria para segurança? Você contrata um porteiro para ele não deixar as pessoas entrar. Só que a maioria das pessoas fica brava porque o porteiro não abre Não tá deixando entrar. Não tá deixando entrar. Então, a minha encomenda chegou e não deixou entrar. Porque a minha entrega chegou e não deixou entrar. Filho, você paga aquela pessoa para isso. E aí você fica bravo porque ele tá fazendo o trabalho dele. Você quer que ele deixe qualquer um entrar? Mas, tá vendo? Por isso que eu falo que é as nossas insanidades. É muita insanidade. É a mesma coisa, a gente foi esses tempos num restaurante, em grupo. A gente tava umas 15 pessoas. E aí, hoje em dia, não é mais que nem antigamente, né? Que dois pagava a conta, né? Hoje em dia, cada um paga o seu, né? E aí, eles queriam... A garçonete meio que... Não é que ela fez uma confusão. Ela fez uma conta diferente da que eles tinham feito. E aí, eles não estavam se acertando. Aí, teve uma hora que eu peguei e falei, gente, pelo amor de Deus, só paga essa conta. Se vocês não pagarem, eu vou pagar. Porque, assim, a moça tá aqui, era, 11 horas da noite. Eu falei, vocês têm noção de quanta gente ela já atendeu? Ela não tá aqui para fazer conta. Tanto que vem no papelzinho. O trabalho dela não é fazer conta. Então, não adianta vocês ficar bravos porque ela não tá fazendo a conta do jeito que vocês querem. Paga a conta, paga a gorjeta dela, porque vocês torraram a paciência da menina e vamos embora. Então, às vezes, a gente coloca expectativas erradas nas pessoas. É igual esse lance de, nossa, eu vou contratar, vou treinar e vai acabar. Ou, nossa, eu vou pegar alguém menos experiente, menos preparado, menos estudado, ganhando menos, e quero que ele faça tão bem quanto eu. Falando assim, é loucura. Mas a gente pensa nisso todo dia. A ideia é essa. É igual quando a gente contrata alguém para limpar a nossa casa. Cara, ninguém vai limpar a nossa casa igual a gente. Eu não gosto de limpar a casa. Mas eu tenho o meu jeito que eu gosto das coisas sejam limpas. Então, não adianta você querer surtar lá, mas ela não faz do jeito que eu quero. Não vai fazer. Não vai fazer. E tá tudo bem. Senão, a gente fica aí se gastando com bobagem. Eu falo assim, daí é a parte da gestão emocional, né? Que agora tem toda a parte. Tem a gestão comercial, tem a gestão emocional. Se você não coordenar isso aqui, filho, o resto não vai, não. Porque às vezes a gente acha que o problema é só treinar, fazer. E aí esquece. Eu acho que hoje em dia está bem evidente essa questão emocional, que também não se dizia muito antes, que era só como se fosse só técnico, né? Questões eram só técnicas. E aí você vai ver que as questões comportamentais são as que mais dão trabalho. Pelo menos que o mercado mudou, né? Eu, particularmente, é uma coisa que é super falada em todo encontro de empresários e tudo, geralmente é unânime, né, essas questões comportamentais de pessoas, de gerir pessoas. Ainda bem que eles têm problema com pessoas, né? Assim eu tenho trabalho. Até eu estava falando, até um adendo aqui. Eu estava num encontro, numa imersão lá de empresários, no acompanhamento que eu faço, lá em São Paulo. E eles estavam comentando essa questão de soft skills e hard skills, né? Soft skills. Que eles botam uns nomes em inglês lá só para dificultar a vida das pessoas. Os soft skills são essas funções, né, mais de liderança, de gestão, que não pega ali na parte técnica. Que são as habilidades interpessoais. E as hard é quem realmente vai lá e faz a parte técnica, né? Que seria a parte dura. Gente, quem diz que é a parte soft, suave, lidar com pessoas? Até porque a gente vê que é a área que as pessoas mais arregam. Sim. É na hora de liderar. É a área que as pessoas enlouquecem. De dar notícia ruim, de cobrar. Gente, como dá trabalho fazer isso. Como é difícil fazer isso. Como é difícil esperar de outra pessoa fazer essas coisas também. Porque as nossas expectativas são erradas em relação às pessoas. Se a gente alinhasse as nossas expectativas, eu falo assim, gente, quem é a única pessoa no mundo que a gente muda? É só nós. Você já reparou quanto que é difícil? Sim, e é muito difícil. É muito difícil. Mas como é muito difícil, o que eu quero? Eu quero mudar o outro, né? Porque é mais fácil. Vamos mudar o marido, né? A esposa, o filho. O problema nunca é a gente, né? Então, ali, se a gente tiver esse controle das nossas percepções, das nossas expectativas, a gente elimina uma boa parte dos problemas. Sim. Porque senão eu fico criando expectativa errada. Por exemplo, eu tenho que acompanhar. Equipe, você vai treinar eternamente. Eternamente. Às vezes não vai ser você. Sim.
Como empresa, você precisa treinar. Pode ser outra pessoa, pode ser um treinamento externo, mas sempre vai ter que ter o externo, o interno. Sempre vai ter que haver treinamento. Mas tem 10 anos que a pessoa trabalha aqui. Tem que ser 10 anos treinando. E aí você alinhar as suas expectativas. Porque não tem de soft, não tem nada. Não existe. Né? E o mercado mudou. Antigamente, como era? No tempo dos nossos avós, digamos assim. Para você ter um negócio, você tinha que ter uma porta. Por isso que ainda se existe hoje, mas por isso que antigamente tinha os centros da cidade. Porque era onde era mais movimentado, era onde as pessoas abriam as empresas. Por quê? Você tinha que ter uma porta, as pessoas passavam lá, via e entravam. Não, porque como você ia divulgar onde, né? Exatamente. Tinha que passar na frente. E os meios de divulgação, querendo ou não, também eram muito caros. Mas, botar um outdoor há 50 anos atrás, né? Então, ali, a parte técnica, ela era muito mais considerada do que o resto. Por quê? Porque eu primeiro que tinha menos opção. Né? Você não achava, por exemplo, um advogado em qualquer lugar que nem você acha hoje, um dentista, um médico, um treinador. Olha quantos tem. Só fono que não tem, né, Mara? Fono não tá achando por aí, né? Não, fono não. Mas você não se encontrava ali. Então, o que acontecia? Eu achei esse profissional, ele é bom? O atendimento pode não ser lá essas coisas, mas pelo menos ele resolve. O que importava era aquilo que você foi fazer, o resultado só final. Acabou. Hoje não. Hoje a gente tem concorrência, aí tem a bendita da experiência do cliente. Tem toda a questão do marketing. Né, de valor, o valor mesmo que se agrega. Sim, tem o valor, tem o preço. Nossa, que público você vai atingir, se é público A, B, C. Olha aí que loucura, antigamente era a portinha lá, atendia todo mundo. Agora você tem que saber que cheiro que tem no seu ambiente, né, identidade visual, arquétipos, para poder falar, né, do jeito certo com o cliente. Então, a infinidade de coisas que realmente a gente acaba tendo que ir muito mais atrás dessas soft skills, dessas habilidades que estão relacionadas a pessoas. Perfil comportamental, né? Hoje, as empresas, né, que são mais estruturadas, antes de contratar, né, geralmente faz ali um perfil comportamental, existem vários testes, às vezes a pessoa tem psicólogo. Eu faço também, eu sou analista comportamental também, mas nem divulgo. Né, porque, olha... Mas é legal essa parte. Nossa, é muito bacana. E são ferramentas para facilitar a nossa vida. Só que nem eu falei, não adianta eu saber o perfil do outro se eu não consigo lidar com o meu perfil. No próprio desenvolvimento do perfil comportamental mesmo, na maioria deles a gente tem geralmente 4. E tem uma parte que eu gosto muito que fala assim, como se comunicar com o perfil X e YZ. Então, para que aquilo serve? Justamente para você entender como que você acessa a outra pessoa de uma maneira mais fácil. Porque todo ser humano, ele tem resistência natural à mudança. Todo. Uns vão ter menos, outros vão ter mais. Eu falo que quanto mais o couro grosso, a gente vai dando, né? Mas uns é menos, outros é mais. Mas todos nós temos a questão da resistência natural à mudança. Então, eu olho aquilo ali e... Se eu sou a pessoa detentora do conhecimento, que estudei, que mandei fazer o teste, que apliquei, se eu não falar, não, beleza, então esse daqui, por exemplo, é o analista, né? Eu gosto muito do DISC, né? Então, eu sou executora. E se você pegar o analista, ele é, bem dizer, o oposto ali do executor, né? Então, se eu sou executora e eu tenho um colaborador analista ou um colega analista e eu quero a cooperação dele de alguma forma, eu tenho que me comunicar como o analista, eu tenho que acessar ele da forma que ele entende. Mas o que a gente quer fazer? Não, a gente quer ser entendido, a gente quer que as pessoas nos entendam. Filho, não é assim, para que você estudou então? Então, eu como executora tenho que mudar a minha comunicação para eu poder acessar aquele analista. E eu vejo que essa habilidade de permear aí entre todos os perfis né? É uma das habilidades que um líder, não importa onde ele está, se ele é o dono, se ele é o gerente, ele faz um papel de líder, ele precisa, é básico, ele precisa ter esse entendimento. Senão, não vai dar certo. Só que se não tiver a gestão emocional, ele não consegue transitar nos perfis. Impossível. Então, assim, por isso que liderança não tem nada de soft skills. Porque eu vejo, assim, que ser líder é mais que uma profissão, né? Porque, assim, é sobre você. É sobre quem você é.
Se você não é líder, se você não é essa pessoa pessoalmente trabalhada, né, seu emocional, você saber separar, né, sua vida pessoal, seus problemas e saber entender que Ó, mas você aqui não é o tem alecrim um ponto dourado. legal aqui, ó, que a gente fala isso, a gente sabe que não é, mas a gente ainda fala isso porque nós somos culturalmente treinados para, que é essa questão de separar o pessoal do profissional. Antigamente era-se muito cobrado isso. Uma vez eu não lembro quem que falou, mas eu lembro da frase que a pessoa falou: não, você tem que pegar os seus problemas pessoais, botar na sacolinha, deixar na porta e trabalhar. Isso não existe. A gente e as pessoas, por exemplo, o seu time, eles vão te admirar, sim, pelo profissional que você é, mas eles também vão te admirar pela pessoa que você é, pela vida que você leva, pela forma como você lida com os problemas, com os deles e com os seus. E entender isso da nossa equipe faz total diferença, porque o líder, para ele ter influência, e aqui vem um tema polêmico, digamos assim, para as pessoas estarem engajadas, tá? Inclusive tem uma pesquisa que mostra isso, assim, que são os 3 principais pilares de engajamento. E o primeiro deles, que eu não vou nem tocar nos outros agora, porque a gente está falando desse primeiro, é o seguinte: ele precisa ter um bom relacionamento com o gestor imediato. Então, o que isso quer dizer? Ele precisa gostar de você. Se o seu liderado não gosta de você, eu sinto muito, ele não vai engajar, ele não vai vestir a camisa, e se bobear, ele vai até pirraçar, porque é do ser humano isso. Sim. Sim, qualquer um vai Então, fazer isso. mas as pessoas têm que gostar de mim, mas eu tô... Tem. As pessoas têm que gostar de você. Se você quiser que elas entreguem a mais, se você quiser que entregue bem feito. Agora não, se você quer que entrega só o que você pagou, tá tudo certo. Mas se você quer que elas permaneçam, que elas engajem, que elas cuidem do seu cliente, você tem que cuidar delas. E isso está envolvido você sentar, ouvir os problemas, entender o momento. Eu uso a analogia do prontuário. Fala assim, ó, quando a gente vai ter o paciente, a gente não tem um prontuário do paciente, a gente tem que ter o prontuário da nossa equipe. Eu tenho que saber quais são os sonhos, quais são os objetivos, quais são os problemas. Porque o problema que aquela pessoa tem, às vezes, dentro de casa, aquilo interfere no trabalho. Ela pode até disfarçar, você pode até não perceber, mas interfere. E onde que você vai olhar isso? E, às vezes, é por isso que os gestores não vê. Porque se a pessoa disfarça bem, você não saca. Onde que você vai ver? No número. Às vezes, você tem uma pessoa que performa super bem e a performance dela caiu. Sem um motivo aparente, você não percebeu. Pode investigar que ela está passando por algum momento difícil. Então, a gente tem que ter esse nível de confiança para que as pessoas possam nos contar certas coisas, para que a gente faça esse papel, às vezes, de ajudar. Às vezes você não vai lá resolver. Às vezes não, você não vai resolver o problema. Mas você. Às vezes é só ouvir. Um bom gestor, as pessoas falam assim, nossa, o que um bom gestor tem que ter? Compreender o momento da pessoa para poder, às vezes, lidar de uma forma diferente com aquela pessoa, né? E cada um é de um jeito, né? Então não adianta eu querer fazer com. Vou lidar com todo. Não. Às vezes é só ouvir. Você tem que saber ouvir e ouvir de verdade. Não é só tipo, meu Deus, eu tenho que fazer o negócio ali no banco e ele não para de falar. Não, você tem que ouvir. Que às vezes só desabafar tem gente que já resolve. Às vezes de falar a gente resolve um problema que a gente tava, né? A gente falou, eu preciso dizer isso para que eu ouça. Sim. Então, a gente tem que ouvir e tem que acompanhar. Então, a mesma coisa do prontuário. Você não faz um prontuário e ele é engessado ali o resto da vida. Não, ele é atualizado. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, as pessoas mudam, os problemas mudam. Até porque se a gente estiver tendo os mesmos problemas, está errado. Então, a gente tem que sempre observar. A gente vai ter problema? Sempre. Inevitável. Mas tem que ser problemas diferentes. Se você está preocupado, sofrendo, ou com o mesmo problema há 2, 3 meses, há 1 ano, há 2 anos, não está certo. Tem alguma coisa que você tem que resolver que você não está resolvendo. Verdade. A gente começa a lembrar de uns, né? Vou ter que resolver aquele negócio lá. São as coisas que... parar de procrastinar no problema. Senão a gente não... Aquilo segura o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Porque aquilo te trava enquanto você não... Porque se não fosse uma situação que te travasse, não te preocupava. Se te preocupa, você tem que resolver, senão você não passa de fase lá no jogo. Sim. Então tem que... mas como é que eu faço? É algo que é difícil para mim. Enfrentamento. Não tem outra
alternativa. Tanto que eu gosto muito da área da ansiedade, né? E eu estudo bastante sobre isso. E uma coisa que eu vejo, assim, até das orientações que a gente vai fazendo, a ansiedade ela tem muito a ver com preocupação. Né? Não vamos dizer que é a mesma coisa, mas ela pode ser a mesma coisa numa intensidade muito maior. E você só tem ansiedade porque você tem paralisação. Porque se você tem uma preocupação, mas você resolve, não tem ansiedade. O que te gera a ansiedade é a paralisação. Então, o que mata a ansiedade? Ação. Enfrentamento. Tá, eu tenho medo, eu tenho enfrentamento. Então, eu estou sofrendo porque vai acontecer, vou chegar aqui, vai ter aquela conversa difícil. Vai lá e faz a conversa difícil. Enfrenta. Nossa, eu estou aqui olhando... sabe aquela sensação que às vezes a gente tem de falar assim... Nossa, eu não vou olhar a fatura do cartão de crédito. Porque a gente sabe que o negócio tá feio. Vai ser o caos. Exatamente. Só que você ignorar aquilo te mantém preocupado e não resolve o problema. E você, como você não olhou, de vez em quando você ainda dá aquela ilusão. Vou passar aqui um negocinho. Porque você não olhou o tamanho do rombo. Então, eu vejo que a ansiedade tem muito a ver com isso, sabe? Só te gera ansiedade a paralisação. E o que vai resolver? O enfrentamento. A ação. Às vezes eu vejo as pessoas falar assim, nossa... Não que isso seja errado, tá? Mas só pra gente construir o raciocínio. Hoje eu não tô legal. Então, eu vou esperar eu ficar bem pra eu ir lá fazer o que tem que ser feito. Na maioria das vezes, não funciona. Eu também acho. Eu já testei. Eu ia falar, por experiência própria, Eu não dei uma funciona. testada, aí você vai lá, você come um pote de sorvete, né? Pra quem geralmente fica ansioso e come, né? Você vai lá comer um potinho de sorvete. O sentimento não passa. Na verdade, ele vai piorando. É, porque você vai Eu acumulando, sinto isso, aumentando. É o elefantezinho que vai crescendo. Eu sinto que... E aí eu já aprendi até, inclusive, foi bom que eu já aprendi isso. E eu acho que é muito repetitivo nos seres humanos, né? Porque é uma coisa do ser humano, não é minha, né? Então, às vezes, a gente tá tão sobrecarregado, tão cheio já de coisas, assim, que A gente quer se esconder. Fala, eu não vou fazer hoje, eu não tô legal, vou esperar. Eu, por exemplo, eu durmo. Eu também gosto de dormir, é assim. Porque daí, até tava brincando esses dias. Eu vou dormir, porque eu tava também cheia de problemas e tal. E muito cansada, eu tava tendo muita coisa, sobrecarga. Aí eu falei, vou dormir. Mas aí a sobrecarga vem da preocupação. Eu falei, poxa, acordei, não era um sonho, os problemas ainda estavam ali para resolver, droga. Isso. Mas é bem isso, porque daí a gente acaba depois gerando uma outra preocupação, outra ansiedade, porque primeiro que você se frustra por ter tentado correr da situação. E aí você já, às vezes o seu tempo já está limitado, você já agora tem mais coisa para fazer. Então, eu já sei que eu sinto isso. Então, eu não vou correr. Então, não espera o sentimento melhorar. O sentimento não melhora. Não melhora. Mas a ação destrói o sentimento ruim. Até tem a base da TCC, né? Da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu já fiz. Que emoção, pensamento gera emoção e acho que é assim a ordem, né? Não tenho certeza. A psicóloga me explicou na época. Pensamento gera emoção e emoção gera comportamento, que é a ação. Então, se a gente... Às vezes a gente tem que fazer o inverso. Aí na terapia, eles vêm... Eu pego a ação, que é o comportamento, e aquele comportamento mata aquele sentimento ruim. Porque se a gente deixar esse fluxo natural, então a gente está pensando o quê? Só preocupação, coisas negativas, sobrecarga, aí não dou conta. E eu falo como uma ansiosa, tá? Eu também sou ansiosa. Eu falo como uma ansiosa. Dedicada. Hoje eu acho que hoje eu lido muito melhor com a minha ansiedade, né? Não é uma coisa que ela some, né? Não tem como. Você tem que ir aprendendo a manejar. Mas eu entendi isso. Então, quando uma situação me deixa ansiosa, eu falo para mim mesma, você tem que resolver logo, porque a ação, ela destrói aquele sentimento ruim. E uma coisa que eu falei para os meus alunos esses tempos foi o seguinte, eu falei, se você está se sentindo exausto, aquele sentimento que você fala assim, cara, não aguento mais, assim, eu falei, tá errado. Por quê? Porque assim, ó, a gente gosta do que a gente faz, na maioria das vezes. Não é o trabalho físico que nos deixa exausto. É o mental. E na maioria das vezes a gente fala, estou sobrecarregado. Mas não é sobrecarga de coisas físicas. Na maioria das vezes são sobrecargas de preocupações. E aquilo dá um peso nas costas. Por isso daí dá vontade de dormir. É que nem todo mundo dorme, né? Série. A nossa fuga é dormir. O meu é dormir ou assistir séries,
vídeos que contam história. Por exemplo, eu gosto muito de true crimes. Tem pessoa que perde sono com ansiedade? Com ansiedade. Eu mesmo, quando eu tô muito ansiosa, eu costumo dormir ouvindo uma história. Tipo, true crimes. Eu durmo assistindo, ouvindo coisa de crimes. Sim. Me faz dormir, hein? Maravilhoso, ouvindo coisa de crimes. Eu não sei explicar, dá certo. Psicopata. Porque assim, sabe o que eu vejo que daí é ansiedade. Assim, eu fico tramando como que eu vou matar aquela pessoa. Nada, no meio do vídeo eu já dormi. Porque, ainda bem. Entendeu? Porque assim, eu gosto porque me traz pro presente, eu sinto, pra história. Então, assim, cada pessoa vai ter ali seu hiperfoco. Mas isso acontece igual a leitura. Porque a gente, principalmente os ansiosos, tem um pensamento muito acelerado. Eu não lembro, quem que falou esse dia? Acho que a gente pensa, tipo, meio que 2.000 palavras por minuto, um trem assim. Por que quando a gente lê dá sono? Porque o nosso pensamento vai mais devagar. Então, eu imagino que você prestando atenção na história, desacelera o seu pensamento. Porque daí eu fico focada em um único pensamento. Eu não tô com vários pensamentos. E principalmente pensamentos que são de preocupação, de o que eu vou fazer amanhã, de ansiedade mesmo, das coisas que você tem para fazer. E aí, quando eu coloco uma história que me chama a atenção, porque não pode ser qualquer coisa, porque senão eu não vou prestar atenção. Você quer se desligar daquela preocupação. Eu preciso querer prestar atenção. Aí, geralmente, Por que a gente as pega histórias o celular? de crimes dá certo. O celular é fuga, né? É fuga, porque daí você tá ali prestando atenção em qualquer coisa e, né, bobeiras eu tenho um problema ali, pra memes. resolver, mas eu tô aqui, ó. Porque como se descansasse a cabeça, né? E aí, pra dormir, eu faço muito isso quando eu tô muito ansiosa. Coloco, mas aí eu não fico olhando, eu só escuto, porque a luz atrapalha. Então, eu coloco de ladinho ali, bem baixinho, porque na intenção mesmo de me fazer dormir. Se colocar barulhinho de chuva, de meditação... Eu nem preciso do barulho, eu durmo. Funciona, não. Com barulho, sem barulho, eu vou dormir igual. Mas é muito cruel, assim, a gente... A ansiedade, o que faz com a gente, assim... E, por exemplo, já passei por isso. Às vezes você sai desse momento de extrema ansiedade, porque às vezes foi momentâneo, foi situação, né, por conta de alguma preocupação. Você sai daquilo e você pensa, meu Deus, onde é que eu tava nessa história, sabe? Você exagera no nível dos problemas. Sim, nossa, você vê tudo distorcido. Aí, às vezes, uma ansiedade que você estava tendo, uma preocupação, aquilo nunca nem aconteceu. Aí você pensa, por que eu me torturei tanto? O nosso cérebro, ele é bandido, ele faz isso com a gente. Você fica imaginando 1 milhão de desfecho para aquela história e na maioria das vezes não acontece. Isso, é muito sério. E a gente que está ali trabalhando com muitas coisas, né, cuidando de muita gente, cuidando do negócio, que realmente não tem como não gerar preocupações. Em algum momento ou outro você vai ter algumas um pouco maiores. Por mais que você faça tudo certo... Não está tudo no nosso controle. Por isso que é interessante a gente saber como fazer certo, né? Porque fazendo certo a gente ameniza. Né? Porque fazendo certo ainda dá errado, né? Imagina se você fizer tudo já errado. Tá fazendo tudo errado, então... Às vezes é a santa ignorância, né? Então a gente tem que querer, porque a gente que está ali começando um negócio, que eu acho que a maioria dos casos do pessoal da saúde, eles começam como eu comecei. As coisas vão acontecendo. Eu acho que em vários setores é assim, né? Às vezes você pega algo que você faz bem e aquilo começa a virar um negócio. Sim. Você não percebe, você só... Eu tô aqui, eu fazendo meu serviço. Tô prestando meu serviço e vai indo. E ali você vai vendo a oportunidade. Você acha que é legal, gosta do negócio. E aí você vê que quando você... Alguém te ilude e fala, vem que tá quentinho. Aí você fala, é legal, né? Sim. Vou ganhar mais, vou trabalhar menos. Sim, tem muito... a tal da liberdade empresarial, que ela não existe. Ela não... Assim, hoje eu até falo, para mim, flexibilidade empresarial. Eu acho que ela pode até existir. Mas liberdade, eu acho que é uma palavra muito pesada, liberdade. Dá impressão, a liberdade empresarial que as pessoas às vezes falam, prometem, em curso e tudo mais... Parece muito com a pergunta do dentista que você falou. Eu vou treinar o pessoal, deixar a empresa, eu vou para viajar. Vou viajar o mundo. Sim, mas tem que ter alguém ali. Sem nunca mais ter nenhuma preocupação, né? Tipo, botar o dinheiro lá para render. Tô investindo na bolsa, não preciso me preocupar nem na bolsa, porque você tem que acompanhar. Exatamente, eu invisto na bolsa lá, porque eu quero chegar nesse ponto. Mas aí pelo menos você acompanha de onde você estiver, né? Abriu ali, já exatamente. acompanha.
Então, assim, as pessoas às vezes têm essa ilusão que liberdade empresarial é isso, é você abandonar um negócio e ele tá lindo, maravilhoso. Não vamos dizer que é ruim, que daí as pessoas vão achar que também que, nossa, não. Eu tenho muitas coisas que eu valorizo. Tanto que, às vezes, quando alguém reclama, a gente fala assim, então volta pro CLT, né? A gente não quer, né? Não. E uma das coisas é isso. Então, por exemplo, poder levar ou buscar o filho na escola. Isso, que é essa flexibilidade. Ou Então, você acho que muitas essa palavra vezes... fala melhor, né? Que você fala assim, eu decido trabalhar só você tarde. se controla, de certa forma, né? É lógico que às vezes vai ter resultado que você fala, cara, eu vou ter que... Às vezes você abre mão de muitas outras coisas. Só que são coisas que você quer. Tudo que você quer, você vai ter que abrir mão de algo. Sim. Então... São escolhas. Pra mim é muito... Eu valorizo muito o fato de eu poder passar a maior parte do meu tempo trabalhando de casa, porque eu tenho o meu gurizinho, eu tenho uma moça... Então, a família precisa muito da gente nesse momento. Você poder ir numa reunião da escola, você poder, né, que numa apresentação. Sim, então, principalmente para nós gostoso. mulheres que decidem, né, formar uma família, principalmente, né, que tentam uma base ali, que é a família, que provavelmente está no topo da prioridade. A nossa cabeça muda, assim, né? Muda muito. Então, inclusive, o meu crescimento... realmente construir a clínica no formato que ela veio hoje, foi justamente a maternidade que me abriu essa porta. Né? Então, foi o momento que eu falei, poxa, eu quero ser mãe. Mas como que nesse ritmo que eu estou... E aí, sim, eu era jovem ainda sou nova, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu quero isso, hoje não importa a minha idade. E se eu continuar no ritmo que eu tô, nunca vai chegar o tempo. Eu já não vou ter mais fertilidade, eu vou estar no mesmo ritmo, porque é sobre decisão. Né, sobre decisão. Então, eu falei, poxa, eu quero crescer, sempre quis, sempre gostei de empreendimento, eu sempre pensei em empreender, em crescer. Vai ser isso. Para eu ter a minha liberdade de ser mãe, eu vou crescer. E aí foi, durante a minha gestação, na hora que eu fiquei sabendo que estava grávida, eu falei, é a hora que eu vou contratar. E aí fiz minha primeira contratação, que foi até a mais leve de todas, porque eu consegui aquele acompanhamento maior, que nem você falou, e realmente foi muito mais tranquilo. Diferente. Eu tive, assim, mais de mês, inclusive. Você evita muitos problemas. Eu falo, uns gente, 2, é um 3 mesinho meses. pra você evitar uma série de coisas depois, né? Sim, eu acho que ela conseguiu acompanhar, assim, não tudo, mas sempre estava acompanhando alguma coisa comigo por uns 3, 4 meses. Então, foi muito leve. Então, justamente, chegou a hora eu ter que me ausentar, porque, né, pós-parto e tudo mais, era outra. já estava tudo estabelecido. E realmente, né, dá certo até hoje, inclusive a mesma pessoa. Olha aí. Né, tá lá ainda, Tá a gente cresceu. prova do investimento. Exatamente. E aí, né, consegui, realmente, passei esse período que eu precisei passar tranquila, sem preocupações nesse sentido com a funcionária. Então, assim, foi ótimo para mim, a pessoa tá ali até hoje comigo, né, e a gente já cresceu mais. Então, realmente foi uma experiência bem legal essa do acompanhamento. Então, eu sei que o padrão, a questão toda, foi bem legal. Então, assim, a maternidade, quando bate ali para as mulheres, não, às vezes até mulheres que ainda não são mães, mas que já casaram, né? Que ainda tem sua família, que é o marido, né? É a nossa cabecinha que vai mudando, né? Vai mudando. Eu era workaholic completa e adorava. Trabalhava 16, 18 horas por dia, todo santo dia. Que loucura. E era o máximo, sabe? Eu achava aquilo incrível, estilo de vida, né? Hoje, Mulher Maravilha do trabalho. Hoje eu já não me enxergo mais. Então, assim, as prioridades vão mudando. Né? Que nem eu acho que é legal o nome do seu podcast, né? Então, a gente pode. E uma pergunta que eu me fiz quando eu decidi ter o Luiz Miguel, que não... Ele foi planejado, mas, por exemplo, antes de eu casar, eu não planejava ter mais filhos, né? Então, eu falava assim, não... Eu brincava ainda, as pessoas perguntavam, você vai ter mais? Eu falava, gente, eu não vou falar que não, porque minha mãe sempre me ensinou que cuspir pra cima cai na testa. Falei, mas, se depender da minha vontade, por enquanto, não, né? Então, eu sempre falei assim. E aí, enfim, casei, a gente decidiu ter o Luiz Miguel. Então, quando a gente decidiu ter, foi onde eu falei, tá, eu quero diminuir, porque eu tive esse momento com a Maria. Eu trabalhava meio período, então ela ia para a escolinha comigo, na época eu dava aula, então ela estudou muitos anos na mesma escola que eu trabalhei. Enquanto eu trabalhei, ela estudou na mesma escola. Ela só foi mudar de escola depois, quando eu fui pro ramo dos treinamentos. E eu falei, a gente tem essa comparação, né? Você não tá no segundo ainda, mas a gente tem. Assim, eu imagino que sim. É tipo assim, você pode fazer mais, mas você não pode fazer menos. Sim. Não, se eu tive tempo com ela, eu tenho que ter tempo com esse. Como que você vai regredir?
É, tipo isso. E aí eu falei, não quero. E aí a pergunta que eu me fiz foi, como é que eu vou manter o meu faturamento trabalhando menos? E aí vem um negócio legal, porque assim, tudo é possível. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas não dá. Tudo é possível, a gente só tem que se fazer as perguntas certas. Sim. Às vezes a gente fica numa dificuldade ou numa preocupação, que você fica, meu Deus, e tal coisa, meu Deus, e isso. Muda a pergunta. Porque você fica ali, ó, só olhando para o mesmo lugar. Fala, cara, como eu vou fazer isso? E se você... Esse é o caminho inverso, tipo, o que eu quero, agora você vai vindo fazendo o caminho. E não assim, o que eu tô fazendo, porque às vezes não é o que você tá fazendo mesmo. Não. Tem que mudar. Então agora você tem que pegar o final. Eu quero assim, eu quero isso. Então, vem que no como você vai chegar Tem que ir no isso. como. E se você não, por acaso, na pior das hipóteses, digamos assim, você não consegue fazer isso sozinho, porque tem hora que a nossa cabeça fica louca mesmo e a gente não consegue fazer o processo mental sozinho. Chama alguém que você confie e pede ajuda. Só que o pedir ajuda, eu brinco, eu falo, gente, a gente tem que saber, até para pedir ajuda a gente tem que saber. É mesmo. Porque senão a gente pede ajuda, a pessoa fala e a gente ainda reclama. Olha eu batendo aqui. Então, por exemplo, chega, conta, tem que ser alguém que você confia, pelo amor de Deus, não vai conversar essas coisas com qualquer um. Olha, me fala, você conta um pouquinho da situação e fala assim, me diz onde eu estou errando. E essa pessoa que gosta de você, e que tem que ser uma pessoa que gosta de você, mas que não passe a mão na sua cabeça, ela vai te dizer. E, na maioria das vezes, você não vai concordar. E quando você não concorda, é porque é a resposta certa. Então, eu brinco, eu falo assim, gente, abaixa as orelhas e vai para casa remoer, né? Nós somos do Mato Grosso, a gente sabe como que é remoer, né? Abaixa as orelhas e vai remoer, porque aí é mais um período de aceitação do que de qualquer outra coisa. Porque as nossas respostas, elas sempre estão na nossa cabeça. Só que a gente não aceita. Ah, não é isso. É isso, sim. Então, vai lá e resolve logo, né? E às vezes vai ser muito difícil resolver, né, daquele jeito. Às vezes é só isso. Só vai ser muito difícil. Muito desafiador. Emocionalmente, né? Geralmente emocionalmente. Porque imagina, por exemplo, no meu caso foi super desgaste. Eu já vi outras profissionais, às vezes profissional liberal, outras mulheres passando pelas mesmas coisas. A gente é primeiro filho ainda, né? Você, a sua crise aí foi... Já no segundo, você já sabia o que esperava, né? Porque a gente acha que vai ser... Eu, pelo menos, vejo isso de mim e de várias que eu conversei, que é da mesma situação. Que vai ser mais fácil do que é. A gente acha que vai ser mais fácil. Questão de associar trabalho com... sim. No sentido de trabalho com o filho. É que o nosso coração ainda não está fora do corpo. Não então, a gente não... Porque o que dói? Dá para conciliar. É fácil. A gente ainda não virou. Só que daí você olha... Eu vejo as grávidas às vezes falando assim, não, porque eu vou voltar a trabalhar com 30 dias. Tá bom, depois você me conta. Loucura. Aí, tá lá, aquele ser humaninho. Totalmente dependente. Você não tem coragem. Exatamente. E aí, quando você se obriga a fazer isso, porque eu me obriguei a voltar com 2 meses. Só que ainda tinha um pouco de flexibilidade, conseguia levar, a Elisa conseguia Porque era o seu negócio, porque era o né? meu negócio. E você tem família aqui também, né? Eu tenho família. Aí eu contratei babá na época para me acompanhar, para poder conseguir a amamentação exclusiva que eu queria até os 6 meses. Consegui, com muito esforço mesmo. Tem hora que eu olho, como que eu consegui fazer isso? Mas, assim, não precisaria passar por tudo isso se eu tivesse certeza que isso era desumano com uma mulher, com uma mãe. Sabe? Porque dá. Muita coisa dá. Tudo né? dá, Tudo né? dá. Mas a que preço? Eu escolho ficar aqui. Então, deixei de fazer um monte de negócio? Deixei, mas não me arrependo. Porque daí a gente também fica assim... Agora eu tô fazendo tudo mal, né? Eu não tô conseguindo... Quando eu tô lá... No trabalho, tô com a cabeça na criança. Quando eu tô com a criança, tô com a cabeça no trabalho. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta na maternidade atual, né? Então, eu vejo, assim, o empreender como uma possibilidade das mulheres, para que as mulheres consigam ser mais do que só profissionais, né? Porque eu acho que tem muito, assim, ainda... muitas mulheres querem, sim, né, formar uma família, ter filhos, mas elas não conseguem por conta de carga de trabalho. E nessa hora, assim, a gente tem que valorizar muito. Tem a parte do empreendedorismo, obviamente, mas a gente também tem que valorizar as empresas que cuidam das mães, né? Sim. Quando o Luiz Miguel nasceu, a primeira oportunidade de projeto que surgiu, ele tinha, acho que... Ele ia completar 4.
E eu comecei a trabalhar com uma empresa de São Paulo, que eles mexem com eventos, né? Eles conectam grandes líderes de grandes corporações com portadores de grandes soluções. Eles mexem com o pessoal ali que tem faturamentos gigantescos, né? Que chama EBDI, a empresa. E foi uma empresa que, assim, eu lembro que uma vez eu fiquei sem babá, e na época o meu gestor falou assim, não, Fran, faz o que der. Porque desde quando eu comecei, eu falei, olha, eu tenho um bebezinho, que eles perguntaram, por que você, né, saiu do outro trabalho? Eu falei, porque eu engravidei, eu tenho um bebê, 4 meses e tal. Então, assim, eu percebi, eu nunca tive esse problema. Eu fiquei pouco tempo com eles, foi menos de 1 ano, né? Depois eu fui fazer outras coisas. Mas eu tenho essa eterna gratidão ali por empresas como essa, que acolheram nesse momento tão importante, ao invés de ficar, não, porque você tem que entregar, porque você tem que cumprir horário, porque você tem que... Não. Porque na época eu falei assim, olha, eu não vou continuar o projeto porque a minha babá não deu certo. Eu falei, eu não vou, tipo assim, eu não vou ficar aqui recebendo sem entregar. Eu tenho muito essa questão da entrega. Uhum. Ele, não tem problema nenhum. Meu gestor Uma falou. fase, né? Uma fase. Então, assim, você se compromete muito mais em entregar, porque você fala, poxa, que legal, né? Uhum. Porque ainda não tem muito isso, né? Até tem uma prima aqui da cidade mesmo, que ela também teve a empresa que ela trabalha, também foi muito tranquila, deixou ela fazer home office por muito tempo. Deixou ela depois ir para meio período, quando ela voltou. Então, assim, e ela no meio muito masculino, inclusive, assim, sabe? E foi super compreensivo com a maternidade dela. Então, realmente, eu acho que tem que... E tinha que ter, né? Eu acho que essas empresas deveriam ser mais estimuladas a quantidade cuidar. de mães que sai do trabalho porque não tem esse tipo Por de isso que o acolhimento. empreendedorismo aumenta quando as mulheres se tornam mães. Porque até, não sei se é atualizado, mas não, acho que faz um pouquinho mais de tempo, eu estava numa formação e trouxeram um artigo falando que 80% das mulheres, quando se tornam mães, abrem um negócio. Era uma informação assim, eu sei que É porque elas param de muito... trabalhar, aí elas querem uma renda